Então, o Howard Mark fala para a gente, ó, a estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que possamos investir de forma possivelmente confiável. Se você não tem como estimar qual é o valor daquilo, você está especulando. Qualquer esperança de êxito contínuo como investidor é exatamente isso, uma esperança. Então, nós não estamos aqui para esperar, né? Para se der sorte, a gente vai ganhar dinheiro. Eu só vou me dar o luxo aqui de mudar um pouquinho a frase dele. Essa precisa é que é muito difícil você falar. Primeiro, ele começa com a estimativa do valor. Estimativa já não é precisa, né? Já é uma estimativa. Então, nós vamos ver aqui que o valor não é exato. Lembra que eu falei que é importante saber que não se sabe tudo no investimento? Essa é uma área que não sabe tudo. Você não tem como falar que aquele ativo vale X. Você não consegue fazer isso. Ninguém consegue, porque tem muita estimativa por trás. Então, vamos entrar sobre valor. Como que você acha o valor? Como é que você define o valor de um investimento? Como é que você calcula isso? Aí o Warren Buffett ele já simplifica tudo, né? Ele fala, é muito simples. É o valor descontado do dinheiro que pode ser retirado do negócio durante sua vida restante. O que significa isso? Eu comprei um ativo. Qual é a diferença de ativo para passivo antes? Ativo é o que eu compro e com a promessa que ele vai me gerar caixa no futuro. Ele vai me gerar dinheiro no futuro. Passivo é o contrário. Ou ele não vai me gerar nada, ou ele vai me gerar despesa no futuro. Um carro usualmente é um passivo. Com exceção aí daquele aumento que deu de carro aí depois do Covid, ali ele gerou dinheiro no futuro quando você vendeu. Mas toda regra tem uma exceção. Mas o carro usualmente é um passivo, porque ele vai te gerar, na realidade, um custo depois. Agora, uma ação você espera que tenha um retorno no futuro, dividendos, que seja. Um ativo de renda fixa, um título de renda fixa, um imóvel, você espera que tenha um retorno no futuro. Então, aqui, não sei se todos são familiarizados, aqui é um fluxo de caixa. Tá? Esse fluxo de caixa, o que ele tem? Tem aqui os 10 anos, estou dando um exemplo de 10 anos de investimento, onde você investe 100, pode ser 100 reais, 100 dólares, e a cada ano ele te devolve 10 dólares ou 10 reais, 10 moedas. Chega no final de 10 anos, você recebe o seu dinheiro de volta, mais os 10 ali. Quanto que é o retorno desse investimento, desse fluxo de caixa aqui? Como você retorna o que você investiu exatamente e não tem crescimento nenhum? Isso é fácil. O mesmo 10 ali é o 10% de retorno. Então, o retorno desse ativo aqui é 10% de retorno ao ano. Tá? Agora, se você tem uma taxa, fazer uma pergunta diferente, se aqui é 10%, você tem esse fluxo, se aqui você sabe que é 10% de retorno e você tem esses caixas futuros, aí foi o que o Warren Buffett falou, qual é o preço justo dele? É exatamente você pegar todos esses caixas, trazer para a data presente a essa taxa de desconto, não sei se estou sendo muito avançado, aqui você vai ter qual é o valor dele. Então, por que eu fiz tudo isso? Há um cálculo para você saber qual é o valor. Mas qual é a dificuldade desse cálculo? Por que eu falei que é muito difícil você precisar o valor? Vou dar um outro exemplo depois de mostrar a dificuldade. Imagina o mesmo caixa, a única diferença é que ele nunca te paga o principal, ele nunca paga o que você investiu, mas ele, por toda a vida, ele te paga esse valor aqui ano após ano ou mês após mês. O que poderia ser um investimento desse? Que você investe aqui e ele te paga regularmente por toda a vida. Uma pensão. O que mais pode ser? Você investe aluguel, ações, aqui você poderia ser o dividendo, fundo imobiliário, qualquer investimento que você não prevê vender ou não tem uma data prevista para te pagar o principal. Qualquer investimento ele pode ser aqui. Como que você calcula o valor desse? Qual é o valor justo que está aqui já? Aqui já está os 100, né? Mas qual é o valor justo? Se você só tem isso aqui, você só tem essa informação do 10 aqui, eternamente, como que você calcula qual é o valor justo desse ativo? Aí vocês falaram, pode ser um investimento, uma renda fixa vitalícia, um aluguel, tal, tudo isso foi um bom exemplo. Você aqui, se for uma ação,
você vai ser o dividendo. Igual ele falou ali, ó, isso aqui é o caixa do dividendo. Isso aqui pode ser caixa do fluxo de caixa livre de uma empresa. Só que você vai ter que definir também qual é o crescimento disso, ou se isso aqui não cresce. Então, se for uma renda fixa, é fácil, porque isso está estabelecido. O valor que você vai receber tanto em tanto tempo, ele está estabelecido. Agora, se não for, se for uma ação, se for um fundo imobiliário, se for isso, você vai ter que estimar. Então, por isso que eu falei que o valor ele não é fácil, tem variáveis. Você vai ter que estimar quanto que vai ter de dividendo, né, de fluxo de caixa livre para o futuro. E você vai ter que estimar também se vai haver crescimento, se não vai ter crescimento ou não. Então, para você chegar e definir quanto é o valor, você tem que estimar algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, qual é o retorno desse investimento? É o mesmo. Esse fluxo é o mesmo daquele. Se você pegar todo esse retorno infinito e trazer para a data presente, você vai chegar no mesmo 100. E o retorno é 10% ao ano. Agora, se o mercado ficar otimista, lembra que o mercado é maníaco-depressivo? Nesse momento, o mercado veio e subiu o preço disso aqui para 106. Esse ativo, qual que seja esse ativo? Ele era 100, ele subiu para 106. O que muda aqui? O que muda exatamente é qual a taxa de retorno esperado. Agora eu estou pagando mais e estou recebendo os mesmos 10. O imóvel subiu de preço, eu estou recebendo os mesmos 10 de aluguel. Então eu diminuo o meu retorno. Então, lembra aquela relação que eu mostrei? Preço subiu, o retorno esperado cai. Então o mercado subiu, o que aconteceu? O retorno esperado cai. Agora eu pergunto, antes de eu entrar nesse daqui, com esse valor, qual é a taxa de retorno? Ó, o preço subiu, o retorno esperado cai. Caiu, ó, 9, passou para 9. Agora, esse mesmo ativo que subiu o preço, você comprar ele a 106, você não vai ter mais um retorno de 10% ao ano, você vai ter um retorno de 9% ao ano. Aí eu faço a pergunta, hoje em dia, quem está mais antenado, comprar um ativo que tem risco e que tem um retorno de 10% ao ano, de 9% ao ano, é um investimento interessante? Exatamente. Hoje, não é um investimento interessante. Você não pode olhar só a Selic que está no momento, que a Selic no futuro pode descer, mas você pega um tesouro pré-fixado que vai vencer em 10 anos. Ele já te paga mais, está te pagando 10%, 11% ao ano. Então, e ele é um ativo que é considerado o ativo livre de risco. Então, esse daqui que tem risco não vale a pena. Você vai pagar 9% ao ano e vai investir nesse? E acreditem, tem ativos que quando o mercado fica feliz, que você faz essa conta aqui, por mais que você ainda force para botar as variáveis para cima, mesmo assim ainda dá um retorno de 9% ao ano e tem gente comprando. Né? Porque o mercado está muito feliz, acha que tudo vai crescer, que tudo vai subir indefinidamente, que a árvore vai crescer até o céu. Isso geralmente não ocorre, o mercado é cíclico. Então, tem um terceiro fator, que é o valor também se move. Se o tesouro livre de risco, lá o Selic, mudar, o valor desse ativo muda, porque aí, por exemplo, se o Selic for a 1%, igual foi há pouco tempo, ele foi muito baixo, não chegou a 1%, mas chegou a, se não me engano, 3%. Se ele chegar a 3%, esse daqui ó, já passou a valer, já passou a ser interessante, esse ativo. Como ele passou a ser interessante, o que vai acontecer? O que as pessoas vão fazer? Porque o mercado tem uma certa eficiência. Então, ajusta. Então, o que o mercado vai fazer? As pessoas vão começar a comprar esse ativo. O preço desse ativo vai lá em cima. Se o preço subiu, o que acontece com o retorno esperado? Caiu. Então, o retorno esperado desse ativo vai lá embaixo. Então, o valor também do ativo, ele também não é fixo, ele muda. Por que eu expliquei tudo isso? Só para concluir que estimar valor também é alguma coisa que não é precisa. Sendo assim, lembra que eu disse lá que você tem que saber o que você não sabe? Ninguém sabe exatamente o valor de um ativo, se o fluxo dele não for fixo. E mesmo se for fixo, uma renda fixa que eu dei exemplo, se a taxa Selic mudar, o valor dele também muda.